Janeiro de 1942. Oceano Pacífico Ocidental. Madrugada. O mar parece petróleo negro sob o céu sem lua. O cargueiro japonês desliza lentamente pelas ondas, carregando combustível, aço e arroz para as forças imperiais espalhadas pelo Pacífico. No convés, marinheiros observam apenas escuridão. Nenhuma explosão, nenhum avião, nenhum sinal de ameaça. Só o som do motor cortando a água. A centenas de metros dali, abaixo da superfície, um submarino americano avança em silêncio absoluto. O casco range sob a pressão do oceano, enquanto homens espremidos em corredores estreitos observam instrumentos iluminados por luz vermelha. O ar cheira a óleo diesel, suor e metal superaquecido. Você quase consegue sentir o calor sufocante daquele tubo de aço enterrado sob o mar. O comandante mantém os olhos fixos no periscópio. Na teoria, aquele deveria ser um dos maiores pesadelos da Marinha Imperial Japonesa. Um submarino americano escondido na rota de abastecimento do Império. Uma arma feita para destruir comboios inteiros sem aviso. Mas os japoneses ainda não estavam preocupados. E, honestamente, havia um motivo para isso. Os submarinos americanos da Frota do Pacífico tinham entrado na guerra carregando um segredo humilhante. Seus torpedos Mark 14 simplesmente não funcionavam direito. Alguns passavam fundo demais sob os navios inimigos. Outros atingiam o casco e não explodiam. Os piores percorriam toda a distância até o alvo e falhavam segundos antes do impacto. Tripulações inteiras arriscavam a vida para lançar ataques perfeitos, apenas para assistir os torpedos desaparecerem inutilmente na água escura. Naquela madrugada, o comandante americano acredita ter encontrado o alvo ideal. Um cargueiro isolado, lento, vulnerável. O submarino estabiliza a profundidade. Homens ajustam válvulas lentamente para evitar qualquer ruído. O silêncio dentro da embarcação é tão pesado que até a respiração parece alta demais. Então vem a ordem. Torpedos lançados. Os tubos dianteiros disparam um após o outro com violentos jatos de ar comprimido. O submarino inteiro treme. Durante alguns segundos, ninguém fala. Todos aguardam o impacto. Nada. O oficial de sonar continua ouvindo as hélices do cargueiro japonês se afastando intactas no oceano. Nenhuma explosão, nenhum dano. Só silêncio outra vez. Dentro da embarcação americana, homens apertam os punhos de frustração. Alguns já perderam amigos tentando ataques idênticos. Outros começam a desconfiar que a Marinha dos Estados Unidos talvez tenha enviado seus submarinistas para a guerra com armas defeituosas. E estavam certos. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, oficiais japoneses analisavam relatórios de ataques submarinos fracassados com crescente desprezo. Para eles, os submarinos americanos pareciam ineficientes, desorganizados e incapazes de ameaçar seriamente as rotas marítimas do Império. A confiança japonesa aumentava a cada semana. Petroleiros cruzavam oceanos inteiros praticamente sem escolta pesada. Comboios transportavam combustível para porta-aviões, munição para ilhas fortificadas e comida para exércitos espalhados por milhares de quilômetros de mar aberto. A liderança japonesa acreditava que sua expansão continuaria sustentada pela vastidão do Pacífico. Eles enxergavam os submarinos americanos como uma irritação menor, um erro fatal. Porque enquanto os japoneses celebravam vitórias rápidas, algo começava a mudar silenciosamente dentro da força submarina americana. Os homens que voltavam patrulhas fracassadas estavam furiosos. Comandantes experientes relatavam os mesmos problemas repetidamente. Torpedos errando profundidade, espoletas falhando, explosões prematuras. Alguns oficiais chegaram ao ponto de disparar contra penhascos e redes de teste apenas para provar que as armas estavam quebradas. No início, burocratas da Marinha se recusaram a acreditar. Era mais fácil culpar os comandantes do que admitir que o principal torpedo americano talvez fosse um desastre técnico colossal. Relatórios eram ignorados, reclamações desapareciam em gavetas. Enquanto isso,
Submarinistas continuavam entrando em combate com equipamentos falhos, e o preço era pago em sangue. Cada ataque fracassado significava mais do que uma oportunidade perdida. Significava submarinos revelando posição sem causar dano. Significava destroyers japoneses lançando cargas de profundidade sobre homens presos em cilindros metálicos no fundo do oceano. Quando um submarino era detectado, o inferno começava. Lâmpadas explodiam dentro da embarcação. Parafusos se soltavam das paredes. O casco inteiro gemia como se estivesse prestes a partir ao meio. Alguns homens apertavam rosários. Outros encaravam silenciosamente o chão, ouvindo hélices inimigas circularem acima deles. Você não via o inimigo. Só esperava pela próxima explosão. Mesmo assim, patrulha após patrulha, os submarinistas americanos continuavam retornando ao mar. E lentamente começaram a aprender. Oficiais passaram a ignorar certas instruções oficiais e ajustavam torpedos manualmente antes dos ataques. Técnicos desmontavam mecanismos inteiros dentro das bases em Pearl Harbor, tentando descobrir por que as espoletas falhavam no momento do impacto. Comandantes veteranos começaram a trocar informações entre si, quase como uma rede clandestina dentro da própria marinha. Algo estava mudando naquela força silenciosa. Enquanto isso, os japoneses permaneciam confiantes. Grandes navios petroleiros continuavam atravessando o Pacífico, carregando o combustível que mantinha vivo todo o império. Sem aquele petróleo, porta-aviões não navegariam. Destroyers não escoltariam comboios. Aviões não levantariam voo. Tudo dependia do mar. E escondidos sob aquele mar, os americanos finalmente estavam começando a consertar suas armas. Os japoneses ainda não sabiam. Mas em breve, navios começariam a desaparecer. O calor dentro do submarino era quase insuportável. Condensação escorria pelas paredes metálicas, enquanto motores elétricos vibravam sob os pés da tripulação. O ar reciclado carregava cheiro de óleo queimado, comida velha e suor acumulado de semanas no mar. Alguns homens dormiam espremidos entre torpedos reservas. Outros observavam silenciosamente os medidores de profundidade iluminados pela luz vermelha do compartimento de comando. Lá fora, o Pacífico parecia infinito. Mas pela primeira vez, desde o início da guerra, os submarinistas americanos começaram a sentir algo diferente da frustração: esperança. Depois de incontáveis patrulhas fracassadas, relatórios ignorados e ataques desperdiçados, os testes finalmente confirmaram aquilo que muitos comandantes já sabiam havia meses. Os torpedos Mark 14 estavam profundamente defeituosos. Eles navegavam fundo demais. As espoletas magnéticas detonavam antes da hora. E mesmo quando acertavam diretamente o casco inimigo, muitas vezes não explodiam. A revelação causou indignação entre oficiais da força submarina. Homens haviam morrido tentando executar ataques perfeitos, com armas praticamente sabotadas pelo próprio sistema que deveria protegê-los. Alguns comandantes quase perderam a carreira, insistindo que o problema não era erro humano. Agora, tinham provas. As modificações começaram imediatamente. Espoletas magnéticas foram desativadas. Regulagens de profundidade foram alteradas manualmente nas bases avançadas. Equipes técnicas desmontavam torpedos inteiros em oficinas improvisadas em Pearl Harbor e Fremantle, na Austrália. Pela primeira vez, os submarinistas sentiam que estavam entrando em combate com armas capazes de realmente matar. E o oceano começou a mudar. Os submarinos da classe Gato eram máquinas impressionantes para a época. Mais de 90 metros de comprimento, motores diesel gigantescos para navegação na superfície, baterias elétricas silenciosas para ataques submersos. Podiam cruzar enormes distâncias do Pacífico sem reabastecimento e carregar uma quantidade devastadora de torpedos. Agora, finalmente, estavam funcionando como deveriam. O USS Wahoo foi um dos primeiros sinais claros dessa transformação. Seu comandante, Dudley Mush Morton,
tornou-se conhecido por uma agressividade quase impensável para padrões submarinos da época. Enquanto muitos oficiais preferiam cautela extrema, Morton atacava comboios japoneses de perto, muitas vezes na superfície e durante a noite, usando velocidade e surpresa para atravessar escoltas inimigas. Os japoneses não estavam preparados para aquilo. Durante anos, a doutrina naval japonesa havia focado quase obsessivamente em grandes batalhas decisivas entre encouraçados e porta-aviões. Submarinos eram vistos principalmente como armas auxiliares, úteis para reconhecimento ou ataques ocasionais contra navios de guerra. Mas os americanos estavam transformando seus submarinos em predadores de logística. E logística era tudo. Cada petroleiro afundado significava menos combustível para porta-aviões. Cada cargueiro destruído significava menos munição chegando às guarnições espalhadas pelas ilhas do Pacífico. Cada comboio perdido enfraquecia lentamente um império que dependia completamente do transporte marítimo para sobreviver. Os primeiros sinais ainda pareciam pequenos nos relatórios japoneses. Um cargueiro desaparecido aqui, um petroleiro perdido ali, talvez um comboio atrasado. Nada alarmante. Mas então as perdas começaram a aumentar. Submarinos americanos passaram a patrulhar gargalos estratégicos entre Formosa, Filipinas e o Mar da China Meridional. Rotas inteiras começaram a se transformar em zonas de caça. Os comandantes americanos estudavam horários de comboios, padrões climáticos e hábitos das escoltas japonesas, pacientemente, silenciosamente. Então, atacavam. Noite após noite, navios começaram a explodir no escuro. Marinheiros japoneses despertavam com alarmes ensurdecedores enquanto colunas de água e fogo subiam ao redor dos comboios. Torpedos atravessavam cascos carregados de combustível, detonando incêndios gigantescos, visíveis a quilômetros de distância. Alguns navios afundavam tão rápido que tripulações inteiras desapareciam junto deles. E o pior para os japoneses era que quase nunca conseguiam ver o inimigo. Os submarinos americanos atacavam invisíveis sob a água e desapareciam antes da resposta das escoltas. Destroyers lançavam cargas de profundidade desesperadamente contra ecos de sonar incertos, enquanto os submarinos escapavam lentamente nas profundezas escuras. Agora era diferente. As explosões estavam funcionando, os torpedos acertavam, os navios afundavam. Dentro dos submarinos americanos, o clima começou a mudar completamente. A tensão ainda existia, mas agora vinha acompanhada de confiança crescente. Tripulações antes traumatizadas por falhas constantes passaram a acreditar que podiam destruir qualquer embarcação japonesa encontrada no mar. E começaram a fazer exatamente isso. Os números aumentavam rapidamente. Petroleiros gigantes desapareciam levando combustível vital para a frota japonesa. Transportes de tropas afundavam antes de alcançar ilhas fortificadas. Navios cargueiros carregados de minério, borracha e arroz desapareciam no fundo do Pacífico sem deixar rastros. Algumas tripulações japonesas passaram a chamar certas rotas marítimas de cemitérios. O medo começou devagar. Primeiro entre marinheiros mercantes, depois entre comandantes de comboios, então dentro da própria Marinha Imperial. Relatórios começaram a chegar cada vez mais frequentemente aos quartéis japoneses, descrevendo ataques noturnos violentos e inesperados. Oficiais que antes ridicularizavam submarinos americanos agora exigiam mais escoltas, mais patrulhas aéreas e mais destroyers para proteger comboios. Mas o Japão tinha um problema gigantesco. Seu império era grande demais. As linhas de abastecimento cruzavam milhares de quilômetros de oceano aberto. Proteger cada cargueiro era impossível. E enquanto os japoneses tentavam reagir, os americanos produziam mais submarinos em ritmo industrial. Mais gato, mais balau, mais tripulações experientes, mais torpedos. O oceano estava lentamente deixando de pertencer ao Japão. E então veio algo ainda pior. Os submarinistas americanos começaram a caçar não apenas cargueiros, mas os enormes petroleiros que mantinham vivo todo o Império Japonês.
Sem petróleo, uma marinha inteira se transformaria em sucata flutuante. E os americanos sabiam disso. O petroleiro japonês avançava lentamente pelo estreito sob uma chuva pesada. Mesmo no meio da tempestade, os marinheiros conseguiam sentir a tensão no convés. O oceano parecia errado agora. Escuro demais. Silencioso demais. Cada sombra na água parecia esconder um submarino americano esperando o momento perfeito para atacar. Meses antes, aquela travessia teria sido considerada relativamente segura. Agora, ninguém acreditava mais nisso. Dentro da embarcação, milhares de toneladas de petróleo bruto balançavam nos tanques internos, combustível destinado a destroyers encouraçados, porta-aviões e aviões espalhados pelo Pacífico. Cada gota era preciosa. O Japão não possuía reservas abundantes de petróleo. Seu império sobrevivia graças às rotas marítimas vindas do Sudeste Asiático, e os americanos finalmente haviam descoberto exatamente onde cortar a garganta do inimigo. Centenas de metros adiante, invisível sob as águas agitadas, um submarino americano aguardava imóvel. Os motores estavam desligados. A tripulação se movia lentamente para evitar qualquer ruído desnecessário. O comandante observava através do periscópio enquanto gotas de água escorriam pela lente. No horizonte, as silhuetas dos navios japoneses surgiam e desapareciam entre a chuva e a escuridão. Ali estava o alvo, gigantesco, lento, insubstituível. O oficial de tiro calculava ângulos rapidamente, enquanto marinheiros ajustavam os últimos detalhes dos tubos de torpedo. Agora não havia dúvidas sobre as armas. Os Mark 14 finalmente funcionavam. Os homens dentro daquele submarino sabiam disso, porque já haviam visto cargueiros inteiros partirem ao meio nas semanas anteriores. O comandante espera mais alguns segundos. Mais perto. Mais perto. Então vem a ordem. Os torpedos deixam os tubos com violência comprimida, desaparecendo na água escura como predadores invisíveis. Durante alguns segundos, ninguém respira. O submarino inteiro parece congelado no tempo. Então, o oceano explode. Uma coluna gigantesca de fogo atravessa a chuva quando o primeiro torpedo rasga o casco do petroleiro. Segundos depois, vem o segundo impacto. O combustível dentro dos tanques entra em combustão instantaneamente, transformando o navio em uma tocha flutuante visível a quilômetros de distância. O mar inteiro se ilumina em laranja. Marinheiros japoneses correm desesperados pelo convés, enquanto pedaços metálicos são lançados ao ar pela explosão. Alguns saltam diretamente nas águas cobertas de óleo em chamas. Outros desaparecem junto da embarcação, enquanto ela começa a inclinar lentamente para bombordo. Dentro do submarino americano, ninguém comemora. Ainda não, porque segundos após a explosão, o sonar detecta hélices inimigas acelerando. Destroyers japoneses. A caçada começou. O submarino mergulha mais fundo imediatamente. Alarmes ecoam pelos compartimentos enquanto válvulas são fechadas e motores elétricos entram em potência máxima. Homens se seguram nas paredes estreitas enquanto o casco desce rapidamente rumo à escuridão absoluta. Então, vem a primeira carga de profundidade. A explosão sacode violentamente toda a embarcação. Lâmpadas piscam, ferramentas caem no chão metálico, poeira e ferrugem despencam do teto. Alguns homens fecham os olhos instintivamente, esperando o impacto seguinte. E ele vem. Outra explosão. Mais próxima. O casco inteiro geme sob pressão, enquanto destroyers japoneses passam acima lançando cargas de profundidade em sequência. A água ao redor parece esmagar o submarino a cada detonação. Você quase consegue sentir o metal vibrando como se fosse partir ao meio. Mas mesmo naquele inferno, uma verdade já estava clara. O navio japonês estava morto, e aquilo começava a te acontecer toda semana. Depois, quase todos os dias. A campanha submarina americana transformou lentamente o Pacífico em um campo de execução invisível. Comboios japoneses passaram a navegar constantemente aterrorizados. Petroleiros precisavam desligar luzes durante a noite.
rotas inteiras foram alteradas na tentativa desesperada de escapar dos submarinos americanos. Não adiantou. Os submarinos estavam em toda parte, no Mar da China, nas Filipinas, perto de Formosa, próximos às rotas que ligavam o Japão às áreas produtoras de petróleo no Sudeste Asiático. E os números começaram a se tornar catastróficos. Petroleiros afundados significavam menos combustível chegando ao Japão. Sem combustível, pilotos recebiam menos treinamento. Navios permaneciam ancorados incapazes de operar. Aeronaves ficavam presas no solo. Comboios reduziam velocidade para economizar petróleo restante. A máquina de guerra japonesa começou lentamente a sufocar. E o mais devastador era que os submarinos americanos representavam apenas uma pequena fração da Marinha dos Estados Unidos. Enquanto encouraçados e porta-aviões dominavam manchetes, os submarinistas destruíam silenciosamente a infraestrutura vital do império abaixo da superfície.